dia. Bom, estamos aqui para mais um dia de gravação. A aula de hoje... primeiro, né? Estou de máscara, não está escutando nada, possivelmente. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como todos nós, né, que educar, enfim, como professores, pessoas que de alguma forma estamos com serviços essenciais na sociedade, estamos nos cuidando. É claro que a minha máscara, ela combina com o meu esmalte, porque eu não ia deixar isso passar, obviamente. Aliás, ela até combina com a minha blusa de hoje, porque eu tive que trocar aqui pela blusa do curso. Ok. Deixa eu guardar minha máscara neste momento, em um lugar seguro, distante do Cristiano, que está espirrando. Mentira, sou eu que estou espirrando. Mas é giz, tá, gente? É só uma questão aqui alérgica e tal. Bom, então é só para vocês terem uma ideia de que, de fato, cada um aqui tem consciência, né? E a gente está tentando cumprir todo o protocolo aí do Covid-19. Bom, a aula de hoje eu vou trabalhar um pouquinho da tipologia textual, do texto dissertativo argumentativo, e vou trabalhar dentro da proposta de redação, como esse texto deve ser costurado, como esse texto deve ser produzido, tá bom? Então, assim, nós vamos trabalhar dentro da proposta de 2017, tá? Que é o Desafio para a Educação de Surdos no Brasil. Então, dentro dessa proposta textual, não sei se estou no ângulo bom aqui, ó. Melhorou, agora acho que estou. Dentro dessa proposta de redação, como nós vamos construir o texto, tá? Então, eu trouxe a proposta e, assim, exatamente como a banca examinadora, ela deseja que você produza esse texto, ok? Isso. O tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E aqui é o primeiro texto, tá? Normalmente trabalha-se... Estranho... agora foi. O texto, a proposta trabalha com 4 textos. E aí a ideia é que a cada texto você possa construir um parágrafo, ok? Então aqui, ó, no texto 1, por exemplo, ele fala do capítulo 6, né? E o direito à educação. Então, qual é a ideia? Que vocês, a partir disso, percebam que aqui é uma área mais constitucional, jurídica, e a partir disso, você possa trazer algum dado histórico, tá? Então, a ideia inicial aqui é que vocês possam trazer dados históricos, ou seja, a formação constitucional, a parte da legislação e execução, de como isso funciona. Bom, é claro que não é obrigatório que você saiba sobre isso, né? Talvez tenha recebido a proposta, não sabe nada sobre aquele assunto no âmbito da legislação. Mas vocês podem, de alguma forma, tentar linkar isso, tá? É essa a ideia. Então, pelo menos quando a banca ela coloca uma proposta para você e se inicia com algo da legislação, o que ela está pedindo ali é que também você trabalhe com algo nesse sentido, tá? Essa é a ideia. Porque, na verdade, assim, parece que a construção do texto é muito livre, mas o texto ele precisa de alguns amarrados para que siga uma coerência, sabe? Então, aqui eu tenho o artigo 27, eu vou ler só o artigo 28, tá? Que é um pouquinho mais curtinho, senão fica aqui muito tempo lendo, parece um monólogo. Já é muito difícil pra gente, porque assim, sem a interação, sem o olhar de vocês, sem as risadas, questionamentos, fica muito difícil. Então, eu vou começar a ler os trechos que são mais curtos, para poder começar a encaixar as ideias do texto, ok? Aí tem aqui, ó, o artigo 28, que o poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, tá? Isso em relação aos desafios de surdos, né, da educação de surdos. A oferta de educação bilíngue em Libras como a primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues em escolas inclusivas. Então aqui é a ideia, né, de oferta do ensino de Libras, ou seja, o texto traz isso como algo constitucional. E aí, assim, sabemos que no Brasil, né, a segunda língua oficial é a língua de sinais. Né? A ideia é que isso seja implementado em todas as escolas, mas inicialmente, em 2017, foi um ápice, né, da discussão, essencialmente entre os intelectuais orgânicos da universidade. E aí, todos os debates, todos os temas e palestras foram voltados para este assunto. É claro que não era um tema centralizado, estava periférico, assim, né? O tema cobrado no Enem, normalmente, ele não é um tema central, algo que está em discussão no momento. Ele é periférico, ele fica ali nas margens, mas ele está acontecendo em algum momento, ok? Então, ó, o texto 1, ele trata da parte da legislação. Então, a ideia é que você também possa produzir no seu texto algo que seja constitucional. Bom, é claro que você não é da área de direito, então você não tem como saber as coisas que são específicas. Qual é a ideia? Vai lá com a Constituição e pega os principais artigos. O 5º artigo, o 3º artigo, e estude. Por quê? Porque eles vão funcionar como apoio para diversos temas, tá, das gerações. Bom, aqui tem o texto 2.
O texto 2, ele trabalha com gráfico. Normalmente, deixa eu apagar essa aqui. Normalmente, qual é a ideia da banca examinadora neste momento? Que você possa também produzir algo estatístico, tá? Que minimamente você saiba ali entre notícias, fatos e exemplos, algo que você possa trazer para o texto nesse sentido. Então, o que eu preciso, aqui tem os dados estatísticos, né, com números precisos. Vocês não podem copiar nada da proposta, ok? Mas vocês podem transformar esses números, e isso é importante. Tá? Vocês podem deixar isso aqui, posso fazer referência? A ideia na cartilha do INEP é, mesmo com referência, tá? Você não possa copiar nada. Nós sabemos que à medida que você faz uma citação, você coloca um dado, um exemplo, um fato e cita a referência, isso não é plágio. Isso não é considerado plágio em nenhum regulamento, tá? Nem mesmo pela BNT, enfim, em nenhum regulamento isso é considerado plágio. Porém, na cartilha do INEP, a exigência é, mesmo com referência, que você não faça nenhuma cópia de nenhuma parte da proposta, tá? Mas assim, qual é a ideia do texto 2? É que você possa trazer dados estatísticos relacionados a isso, relacionados ao tema que você recebeu, tá? Ou minimamente seu problema, a sua questão, a sua tese, e de alguma forma você consiga quantificar isso, ok? Aqui no texto 3, normalmente acontece com uma imagem também, tá? E a grande sagacidade aqui, a grande ideia, né, para poder ampliar o seu texto é você perceber o que o examinador quer. Então, ó, sou surdo e pós-graduado em marketing e na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. O que nós temos aqui agora seria a inclusão dos surdos no mercado de trabalho. Então, inicialmente, o que nós temos no texto? O texto 1 ele fala sobre o processo constitucional da educação inclusiva, né? Com a linguagem de sinais. Então, aí você deveria trazer algo do âmbito legislativo. No texto 2, aqui ele apresentou a proposta, era um gráfico, então a ideia é que você pudesse quantificar isso de alguma forma, ou pelo menos entendendo uma maioria, uma minoria, tá? Dados, ele quer dados, fatos, ele deseja ter exemplos naquele segundo parágrafo. E nesse terceiro parágrafo, o que ele quer é que você fale sobre a inserção, né? A inserção dos surdos no mercado de trabalho. Então, a banca examinadora, ela coloca ali um desenho do texto que ela deseja receber. Você precisa seguir aquilo literalmente? Não, mas você também não pode fugir muito daquilo. Então, a ideia é que você, de fato, siga esse desenho para não fugir do tema. A gente chama de tangenciamento do tema. Porque tem gente que vai estar achando que está falando de surdos, mas vai acabar se perdendo, tá? Vai querer contar um relato de experiência e aí, assim, não vale. Não é um texto dissertativo argumentativo. Então, se nós fôssemos voltar agora, ó, o texto 1, que é essa parte da legislação, vai corresponder à nossa introdução. E aí, a gente pode pensar numa métrica de 6 a 7 linhas. Tá? Isso aqui é uma métrica prevista para a estrutura do seu texto, ok? Porque a gente sabe que o texto do Enem tem até 30 linhas, é um mínimo de 20 e um máximo de 30. Então, assim, a ideia aqui é só uma previsão do número de linhas, ok? Por exemplo, minha dissertação tem 150 páginas. Quantas páginas eu tenho de desenvolvimento? Pode acontecer um equilíbrio ali. Eu tenho 16 páginas de introdução, por exemplo. Tá? Não existe uma métrica perfeita para um texto dissertativo argumentativo. O que se tem aqui é uma previsão. A gente trabalha com uma ideia de estrutura possível para o texto. Porque sabemos que o desenvolvimento, que é o coração do seu texto, eu falo com as mãos, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Que o desenvolvimento, que é o coração do seu texto, ele precisa ter uma estrutura maior, tá? Um número de linhas que acompanhe a defesa da sua tese, que possivelmente esteja na introdução. Ok? Então, vejamos. Aqui, ó, no segundo texto, como eu já falei, tem a ideia do gráfico, tá? Então, esse segundo texto corresponde... Deixa eu colocar. Então, aqui eu tenho o primeiro texto. O segundo texto corresponde ao primeiro desenvolvimento. Ai, difícil de escrever, gente. Vou botar assim, tá? Primeiro. Ótimo. Já na terceira imagem, que é o terceiro texto da sua proposta, né, como já foi dito aqui antes, que a ideia é trabalhar a inserção dos surdos no mercado de trabalho, aqui vai corresponder ao terceiro parágrafo do seu texto e segundo desenvolvimento. Ok? Vejamos o último aqui, que corresponde também à sua conclusão. Então, nós temos aqui o quarto texto, que corresponde à conclusão.
Bom, e é o último parágrafo do seu texto, tá? Isso porque nós estamos pensando em um texto com 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? 2 argumentos. Um argumento vai ser trabalhado no primeiro desenvolvimento e um argumento para o segundo desenvolvimento. Caso você queira fazer com 3, é possível sim, porque aí nós temos um mínimo de 2 parágrafos de desenvolvimento e 3 parágrafos para o desenvolvimento, tá? Mas isso requer um conhecimento maior, ok? Quando você trabalha com 3 parágrafos de desenvolvimento, isso requer um repertório sócio-histórico, cultural mais amplo, tá? Além de precisar ampliar o vocabulário para fazer a construção de um novo parágrafo, ok? Então, a ideia inicial é que vocês trabalhem com 2 parágrafos bem estruturados, ok? Estou viciada no ok. Meu Deus. Texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país. No Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES. Bom, por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi conhecida como segunda língua oficial do país. Ou seja, essa informação aqui, naquele ano de 2017, ela era nova, tá? Agora já sabemos disso. E tem implementação em escolas regulares e tradicionais. No entanto, naquele momento, 2017, parecia que era uma informação ímpar, tá? As pessoas não tinham ainda noção de como isso caminhava. A legislação determinou também que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e em empresas concessionárias de serviços, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como meio de comunicação objetiva. Bom, minimamente, o que essa conclusão está exigindo de você? Ela já está te dando todos os suportes para que você traga a sua intervenção. Olha o que ele trouxe, olha o que a proposta apresentou para vocês. Ela quer uma legislação, ok? Ela quer o funcionamento do poder público, isso você também vai precisar trazer para a sua intervenção, o apoio dessas instituições. Ela quer, empresas concessionárias. O que são as empresas concessionárias? É o terceiro setor, tá? De alguma forma, ela deseja ter esse investimento financeiro, enfim, ou por campanhas do terceiro setor. O terceiro setor são empresas, né, privadas que atuam aí também na instituição pública. Tá? É claro que existe uma discussão enorme sobre a participação de empresas privadas na educação, por exemplo, como a Natura, o Instituto Ayrton Senna, mas isso é um outro assunto, tá? É de uma outra demanda política. Neste caso, na intervenção, o que eles desejam? Que as empresas confessionárias também, né, esse terceiro setor, possa investir de forma que faça-se cumprir a legislação. E ele quer também formas institucionalizadas, o que você pode trazer também como formas institucionalizadas efetivas. Para quê? Para apoiar o uso e a difusão das Libras. Coordenação motora tá 0, né, minha? Meu Deus. Deixa eu apagar aqui, o uso e a difusão da Libras. Como meio de comunicação, o quê? Olha, objetiva. Agora foi. Tá, então, basicamente, quando ele também traz o último texto, quando ele apresenta o 4º texto, que é o último que corresponde à sua conclusão, ele está te dando minimamente as instituições que você vai precisar se apoiar para poder apresentar a sua proposta de intervenção, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês como isso acontece na prática, ou seja, como um texto nota 1000 seguiu o desenho dessa proposta e alcançou nota 1000, ok? Deixa eu colocar aqui, para vocês terem o número de linhas básico, tá? Uma previsão do número de linhas. No primeiro desenvolvimento, podemos trabalhar com 8 linhas. No segundo desenvolvimento, 8 linhas. E aqui a gente pode trabalhar com 7 linhas. A conclusão só precisa ser um pouquinho maior que a introdução. Tá? Só para a gente tentar ter uma previsão dessa métrica. Não é uma métrica específica, como eu falei para vocês. Mas aí, pensando em um texto de 30 linhas, um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas, a gente tem essa previsão com o número de linhas. Tá? Deixa eu só voltar aqui, gente. Então, veja.
como esse candidato seguiu o desenho do texto, da proposta, e alcançou a nota 1000. Ou seja, ele cumpriu todos os passos desejados pela banca, tá? Pela banca examinadora. Então, ele traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU. Então, de cara, ele já traz aí um documento, né, que vai formalizar como o ser humano pode estar no mundo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sim, se lá no texto 1 nós falávamos sobre a legislação, a Constituição, do ensino e da inclusão dos surdos, aqui ele está trazendo uma outra Constituição, né? Está trazendo um outro documento para apoiar o processo legislativo, apoiar o processo de legislação. Então, ele traz aqui, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, bingo, né? Ele cumpriu a parte onde ele fala sobre legislação. E aí ele traz. Mais do que isso, né? Ele coloca um aposto aqui, marcado por travessões, para explicar um pouquinho do que é o documento, ou a fase em que isso foi inserido. E aí ele traz: assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Olha só, isso que ele trouxe aqui é uma informação importante também para vocês, tá? Guarda isso na manga. Por quê? Precisou fundamentar um parágrafo? Se você sabe que essa é a principal função dos direitos humanos, você pode sim fundamentar qualquer outro parágrafo. Então, guarde essa informação também para você. Não precisa sentar lá e ler todos os direitos humanos, quando foi promulgado, como que a ONU implementou isso, não precisa disso tudo, até porque nosso tempo é corrido, tá? Mas, de alguma forma, você tendo essa informação aqui, ó, ela já é possível argumentar um parágrafo inteiro a partir deste documento. Apagou? Não. Bom, aí ele utiliza, ó, entretanto, olha o conector aqui, ó, o conector adversativo, né? Entretanto, o precário serviço da educação pública no Brasil e a exclusão social apagou. Vai voltar. Mexe aqui. Mexe. Aqui já voltou. Muito obrigada. Tô falando com o Cristiano, tá, gente? Tô falando sozinha assim. A impressão que eu tenho é que eu tô falando sozinha, de fato. Lá, ele tá nem me ouvindo. Ele bloqueou a audição. Só para não escutar. Tudo bem. O que nós temos aqui? Ó? O precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Aqui ele envolveu a tese e os dois argumentos que ele vai trabalhar no desenvolvimento. Então, qual é a grande questão dele, né? É como os surdos, eles estão, de alguma forma, tendo o seu direito impedido. Ok? Então, essa é a grande tese. E quais são os dois argumentos que ele aponta? Ele aponta a exclusão social como um fator e aponta também o precário serviço de educação pública. Então, ele foi costurando o texto. O texto não é nada solto. Eu preciso agora perceber tudo isso daqui no desenvolvimento e na conclusão. Tá? A introdução, então, o que ele trouxe? Ele trouxe um documento, uma parte que vai cuidar da legislação, assim como previsto pela proposta. E aí ele amarra a tese a isso, né? Porque ele vai falar do precário serviço da instituição pública, da educação pública no Brasil, ele especificou, né? Porque o tema também é específico nesse sentido, é no país. E mais do que isso, ele vai justificar como isso acontece. E aí vejamos, ele fecha o parágrafo dele de conclusão. Um erro que eu tenho percebido nas redações é que a galera, de alguma forma, né, faz uma breve introdução, a tese e para o parágrafo de introdução nos argumentos. Não. Você precisa finalizar esse parágrafo. Você precisa mostrar para o examinador que as suas ideias estão organizadas. E todos os seus parágrafos, eles são finalizados, tá? Ainda que o último parágrafo, que o último período do seu parágrafo está apagando e voltando, tá? Ainda que o último período do seu parágrafo seja um amarrado para o próximo parágrafo, mas ainda assim você precisa fechar aquela estrutura, senão fica tudo muito solto também. Isso é a competência 4, que é a coesão do seu texto, que é a postura do seu texto. Ou seja, as suas ideias não são soltas, você não chegou para fazer a prova, você não chegou para fazer a redação com tudo solto, saindo encaixando ali. Não. A sua cabeça funciona como um hiperlink e você vai trazendo as ideias. E você vai amarrando tudo que está acontecendo o tempo todo no mundo, tá? É como se o seu repertório, o seu sócio histórico, cultural, ele fosse de alguma forma um espaço para você preencher o seu texto. Mostrar ele, revelar o candidato, então revelar os seus conhecimentos. Com efeito é um conector conclusivo. Aí eu tenho
evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Essa frase aqui é uma frase de amarrado. O que é isso? Eu posso utilizar essa frase para qualquer tema. Eu quero que vocês façam isso? Copiem essa frase? Não. Mas quero que vocês entendam que esse período aqui, por exemplo, ele funciona para qualquer conclusão de parágrafo, tá? Então, eu poderia encaixar qualquer tema aqui. Evidencia-se a necessidade de promover melhoria no sistema carcerário do Brasil, do país, tá? Então, ele utiliza essa frase aqui como apoio. Neste momento que vocês estão no processo de construção desse texto, desse artigo argumentativo, vocês podem se apropriar disso e depois fazer com que isso torne algo de vocês, tá? Sofisticado, original, enfim. Isso aqui é só para um apoio mesmo, para entender como se dá essa estrutura. Então, veja, ele cumpriu o que foi proposto lá a ideia da proposta, lá no texto 1, que era trazer algo da legislação? Sim, ele cumpriu. Ótimo. Bom, no texto 2. Aí ele traz. Deve-se pontuar. Deixa eu apagar aqui. Deve-se pontuar, conector, ó, de início, tudo isso aqui é conectivo. Competência 4, o cara está amarrando o texto. Que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como a promoção da inclusão social desse grupo. Quanto a essa questão, é notório que o sistema capitalista vigente exige alto grau de instrução para que as pessoas consigam a acessão profissional. Só vou botar aqui rapidinho. Ascensão profissional. Assim, que é outro conector, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas brasileiras e de profissionais especializados na educação de surdos dificulta o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. Então, veja, ele está falando sobre a falta de oferta, ele está falando da formação de profissionais. De alguma forma, ele está trazendo dados, ele está trazendo fatos, tá? Que foi exatamente o que foi exigido lá no texto 2. Lembra que tinha um gráfico falando sobre a formação quantitativa? Exatamente isso que ele está tentando trazer para o texto dele. Que é essa ideia, se não tem oferta para a formação dos professores, como é que é possível implementar o sistema? E se não é possível implementar o sistema, como é que nós vamos dar acesso ao mercado de trabalho? Então veja que o texto dele está totalmente costurado. Eu falo costura, tá, gente? Porque eu utilizo a metáfora da costura mesmo para poder falar dos textos, né? Porque texto vem de tecido, ato de tecer, enfim. Então, vira e mexe, vocês vão me ouvir falando com palavrinhas, de fato, que é do ato de costurar, porque essa é a ideia do texto, tá? Esse ato de tecer mesmo. Então, veja, o que eu tenho aqui? Ele vai trazer ainda, ó, a ideia do mercado de trabalho. Lembra que lá no texto 2, no texto 3, tinha um profissional, a foto, né? De um rapaz que falava sobre marketing, sobre a formação dele, e se as empresas tinham lugar para isso? Então, é exatamente essa construção que precisa ser feita. Ele precisa linkar o tempo todo, voltar para a proposta, dizer assim, ó, senhor examinador, eu entendi a sua proposta e eu estou casando o texto, tá? E aí vem, ó, além disso, que é um conector, outro conector, né, conclusivo e da ideia de edição, há a falta de formas institucionalizadas. Lembra que lá na conclusão ele já apontava para uma necessidade de formas, no texto 4, aliás, já apontava para formas institucionalizadas. E aí ele traz, ó, devido ao serviço precário, aí ele traz, ó, a falta de formas institucionalizadas. Por quê? Devido ao ensino precário, né? Que segundo ele é a tese dele, é um dos argumentos que ele vai utilizar para falar dos desafios. Bom, então a ideia aqui é promover o uso de Libras, que é a linguagem, desde o início, como desafio, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Então, veja, ele trouxe não só os dados, falando da relação da oferta e da implementação, que teria uma dificuldade nesse sentido, mas também o que ele apontou foi a falta de acesso no mercado de trabalho e, mais do que isso, que precisa de formas o quê? Institucionalizadas, porque isso acaba contribuindo para a exclusão. Aí, quando a gente volta no texto dele, olha só, para vocês perceberem a postura. Olha o que ele traz aqui como problema, ó, exclusão social. Essa questão, esse argumento não foi esquecido no texto, ele trouxe novamente. E é isso que vocês precisam fazer, tá? Não, a tese
os problemas, né, a questão, o argumento, ele não fica solto lá e nunca mais é falado. O examinador não tem que adivinhar, ah, tá, agora isso aqui, ela tá falando do argumento tal. Não, não, você precisa trazer essa ideia novamente, tá? Você vem alinhando o texto, vai alinhavando o texto. E quando ele fala, quando eu volto lá no texto, veja, na proposta, olha o que ele me diz aqui, ó, que ele deseja. Lembra, ó, formas institucionalizadas. E a pessoa não abandonou isso. Ela traz uma outra proposta, uma outra vertente, tá? Mas ela continua apontando isso no texto dela. Ela diz o seguinte, se precisa de formas institucionalizadas, agora ela vai trabalhar com a falta disso e como isso se dá. Ok? Cristiano, a gente está com acesso a dúvidas, perguntas, essas coisas? Não tem ninguém fazendo nada, perguntando nada? Posso chorar aqui agora? Gente, que isso? Acredito nisso. Estou solitária. Bom, e agora nós vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Que ele vai ter que falar de quê? Da exclusão social que ele apontou lá em cima e que ele veio costurando. Mais do que isso, ele vai ter que falar do mercado de trabalho, que é a proposta do segundo desenvolvimento. Lembra daquela imagem, que o rapaz que era formado em marketing, perguntava se tinha espaço na empresa, enfim. Deixa eu apagar essa parte, vai ficar marcado. Giz no cabelo? Temos. Sede, queria saber a hora. Sorry. Já me atentei aqui, já achei. Bom, vale ressaltar também, ó, outro conector, vale ressaltar também. Professora, precisa de conectores no início de cada parágrafo? No início e no meio, tá? Para vocês, de alguma forma, esclarecer assim, ó, eu sei do que eu tô falando e as minhas ideias, os meus argumentos, eles têm uma sequência. Nada aqui tá jogado, nada aqui não tem a ver com nada, tudo aqui tá bem preso, tá amarrado, tá? Que a exclusão vivenciada, tá falando da exclusão, que é um dos tópicos dele lá, problemático que ele aponta na tese. A exclusão vivenciada por deficientes auditivos, ele vai trocando as palavras, né, de forma que ele não traz educação de surdos, enfim, ele não traz a ideia de surdos, deficientes auditivos, mas assim, porque ele quer trocar as palavras e de alguma forma ampliar esse vocabulário. Bom, no país, evidencia práticas históricas de preconceito. A respeito disso, trabalhar outro conector, sabe-se que tudo isso é conector de excelência, tá? Aqueles conectores que se utilizavam nas orações subordinadas, não é que eles estejam errados, mas é porque de alguma forma eles dão um apoio medíocre, tá? Medíocre não no sentido, medíocre no sentido de ser mediano mesmo. Então aquelas conjunções, as orações coordenadas, subordinadas, enfim, elas de alguma forma apoiam o seu texto de forma medíocre. Qual é a ideia? Que você traga conectores que podem fazer um encadeamento das ideias, tá? Bacana! Legal! Voltou. Então, veja. Durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico, que traz um fator histórico para fundamentar o parágrafo dele, determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários, segundo o qual, olha como ele utiliza o pronome relativo. Isso também é importante. Vocês precisam saber utilizar o pronome relativo, para sempre se remeter à ideia anterior, ok? Retomar a ideia. Porque, diante disso, né, o que eu percebo? Fica um que, né? Normalmente, na redação, poderia circular todos os quês que eu vejo. Então, assim, essa ideia precisa acabar. Eu preciso que vocês saibam utilizar o pronome relativo. Sempre. Comece a focar aí, pronome relativo. Que é o que ele faz aqui, ó. Segundo o qual, a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Então, o que ele faz? Ele traz um conceito histórico e ele explica isso. O texto precisa disso, tá? Não é porque você está sendo chato ou prolixo, não é isso. É quando a gente escreve para o outro. A gente não pode fazer uma escrita intimista. Né? Tem gente que vem com um texto aí, ó, professora, eu quis dizer isso e isso. Não. Quando você faz a sua prova, você não vai junto com o texto para explicar. O texto vai sozinho. Então, toda vez que você lança um conceito, toda vez que você coloca um fator histórico ou qualquer coisa que tenha um apoio dentro do seu repertório, você vai precisar abrir um aposto e explicar do que você está falando. Ou, minimamente, de onde você tirou isso, como você chegou até isso. Tá? Lembre-se que você está escrevendo para o outro. Você não vai junto com o seu texto para explicar nada. E normalmente um erro que eu percebo
é que a galera começa a fazer uma escrita muito intimista, sabe? Escreve pra si. E aí não vale. Você está escrevendo pro outro. Lembre-se disso. Eu até costumo brincar assim, vai lá, pensa que o examinador tem 7 anos de idade. E que tudo que você coloca aqui, precisa ser explicado. Tudo. Tá? Sabe aquela fase dos porquês? É exatamente isso. Colocou um conceito, colocou uma ideia, vai lá e explica. Não custa, tá? Não tem problema nenhum com isso. Tá tenso hoje, hein? Voltamos. Desse modo, outro conector, infere-se que... essa palavra é maravilhosa, né? Infere-se. A ideia de quê? Interpretação, conclusão, né? O que você pode, com base em pressupostos, deduções. Essa palavra aqui, essa palavrinha aqui, esse conector, dá tudo isso, uma palavrinha só. Deduções, pressupostos, interpretação, conclusão, tá? Então, uma palavrinha excelente para vocês. A incapacidade associada ordenadamente aos deficientes tem raízes históricas. Todos os problemas do Brasil hoje, ele vem de quê? Raízes históricas, tá? Tudo que a gente tem como questão hoje no Brasil, que a gente enfrenta, essencialmente da área social, né? Ela tem raízes históricas. Então, o que ele usa aqui é um apoio maravilhoso para vocês também. Então, por enquanto, podem se apropriar disso e depois transformar em algo que seja seu. Que acarreta a falta de consciência coletiva, o Brasil precisa trabalhar com a ideia de consciência coletiva, de inclusão desse grupo pela sociedade civil. Lembra que ele queria falar sobre o mercado de trabalho, que ele traz isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele traz uma costura agora e explica como se dá essa exclusão social. O texto precisa funcionar nesse sentido, tá? Bom, conclusão. Água, não põe essa água. Não pode dividir água. Fica ali com sede aqui, não tem problema. Vou até o final. Segurar a onda aqui. Por conta do giz, comecei a ficar com a boca ressecada. Bom, é evidente, portanto, vou repetir, o que é isso? Repita comigo em casa, o que é isso? É um conector. Pode ser. Pra quem não conhece, meu copo, aqui ó, lindo, né? Colorido. Tem até 2 comprimidos aqui. Ok, gente? Pode falar não, Cristiano? Tá proibido falar? Me sinta à vontade em casa, com meus alunos. Tudo bom? Eu me sinto à vontade com vocês. Só eu falo, tô no monólogo, posso falar o que eu quiser. Ninguém fala nada. Entendeu? Sou dono do pedaço. E sempre vou ter razão, porque eu tô falando sozinha. É evidente, portanto, repitam comigo, se é um conector, eu preciso de conector, eu quero conhecer os conectores, tá? Anotem aí, eu preciso conhecer os conectores. Que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil. Dessa maneira, é preciso que o Estado brasileiro promova o quê? Melhorias do sistema público. Então, qual é a instituição que está trabalhando neste momento para fazer a intervenção? Estado. Você precisa, sim, se apoiar em instituições para promover melhorias. Lembra que ele falava lá no texto 4 sobre o poder público? É exatamente isso. Então, você pode fazer políticas públicas, poder público, o Estado, tá? Por aí vai. Trabalhando no âmbito dessas instituições que são capazes de atuar também na intervenção dos nossos problemas sociais. De ensino no país, por meio de adaptações, deixa eu colocar aqui, de sua adaptação, necessidade dos surdos. Então, não basta só dizer quem vai fazer, precisa me dizer o que vai fazer. Foi. Precisa me dizer também, o que vai fazer, tá? Então, ele vai trazer a oferta de ensino de Libras. Lembra que ele falou que um dos problemas, em acordo com o texto 2 da proposta, era a relação da oferta, da inclusão, que o problema ali em relação ao gráfico era a formação de professores, e aí era um problema esbarrando no outro, e aí ele apresenta alguns dados. É essa a ideia também que ele traz a conclusão. O que ele traz é a oferta do ensino de Libras, né, com quantitativo preciso, com o quê? Com os profissionais especializados, tá? Isso lá no texto 2. E que esse grupo tem os seus direitos respeitados. Lembra que lá no início, na introdução, ele falou sobre a falta de consideração com esse processo da legislação, que talvez não fosse cumprido? Então, ele traz aqui também, tá? É imprescindível também, outro conector, que as escolas garantam a inclusão desses indivíduos. Que outra instituição está trazendo aqui para a mudança da sociedade? Escolas.
Sim, ele trabalhou com 2 instituições, tá? Com 2 agentes nesse sentido. Então, eu tenho, sim, o poder público, o Estado, tá? E eu tenho também as escolas. Por intermédio de quê? E aí sim, gente, olha só, não vai se jogar aqui de novas informações. Mais do que isso, eu preciso saber o seguinte: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para qual efeito, tá? São as perguntas que eu preciso responder na conclusão. Então, veja, quem vai fazer? Estado e escola. O que eles vão fazer? Por intermédio de, como eles vão fazer, né? Por intermédio de projetos, atividades lúdicas, participação da família, outra instituição também que ele traz. Aí a família é uma instituição formadora, o Estado é uma instituição formadora, assim como a escola, tá? Então, toda vez que você pensar em intervenção, a solução de um problema, você vai trazer essas instituições formadoras, tá? Formadoras, né? Que trabalham com formação humana, para também solucionar o problema. Vejamos, a fim de, ó, o conector aqui, finalidade. Tá. A fim de que os surdos tenham a sua dignidade humana preservada. Ok? Qual é a frase de efeito, gente? O que ele deseja? Que os surdos tenham a sua dignidade humana preservada, assim como proposto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, veja, para qual efeito linkou no primeiro parágrafo da introdução. Então, é isso que vocês precisam minimamente entender como se dá a estrutura, a postura, tá? O alinhavar desse texto. Vocês precisam começar a entender que um parágrafo está em cada outro, mais do que isso. Ele precisa cumprir minimamente o desenho da proposta, ok? Porque os alunos tendem a tirar em 500 ou 600 porque está tangenciando o tema, tá? À medida que você começa a seguir o desenho da proposta, sim, aí sim, você começa a ter um texto focado como o examinador deseja, tá? Bom, é isso a aula de hoje, tá? Minimamente a gente falou sobre o texto dissertativo e argumentativo, que é o texto do Enem. Aí eu trouxe uma proposta para vocês perceberem como se dá a estrutura desse texto dentro da proposta e um texto nota 1000 para vocês também acompanharem como esse desenho seguiu a proposta, tá? O desenho desse texto seguiu a proposta, ok? Então é isso, beijo, beijo. Vamos treinar, tá? A gente pode treinar. Escrita é treino, redação é treino. Não tem pílula mágica, não acorda com um encontro marcado com a criatividade, não é inspiração, ok? É treino, tá bom? Beijos!